Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a doutora Andréa Vicky e a convite então da Liga Acadêmica de Infectologia e Imunologia da UBRA, eu vou dar para vocês agora uma aula sobre desenvolvimento e maturação de linfócitos B. Assim como os linfócitos T, os linfócitos B também são oriundos de células tronco hematopoéticas da medula óssea, certo? Só que, diferentemente dos linfócitos T, que saem da medula óssea, migram para o timo, eles saem ainda imaturos da medula óssea, vão migrar para o timo e lá no timo eles vão terminar o processo de maturação e desenvolvimento e diferenciação deles para então irem para a corrente sanguínea, para as mucosas e linfonodos. Os linfócitos B não, eles se originam de uma célula tronco, eles se mantêm na medula óssea e ali eles passam por todo o processo de diferenciação e maturação. Então, quando o linfócito B sai da medula óssea, ele já sai pronto para reconhecer o seu antígeno, ser ativado e desenvolver uma resposta imune humoral, se tornar um plasmócito e passar a expressar anticorpos específicos para aquele antígeno. Lembrando que as células B compõem de 5 a 15% das células que estão no nosso sangue. Quero trazer para vocês também que existem duas subpopulações diferentes de linfócitos B, a chamada subpopulação B1 e a subpopulação B2. O que diferencia ela? Diferencia ela são os marcadores de membrana, né? A subpopulação B1, ela expressa IgM de membrana e CD5, enquanto a subpopulação B2 expressa IgM e IgD de membrana, certo? E isso faz com que a resposta da subpopulação B1 seja chamada de resposta T independente. Por quê? Porque o linfócito B da subpopulação B1 ele vai ser ativado pelo seu antígeno específico e não vai precisar de uma célula T para auxiliar ele a passar por processos de permutação somática, enfim, a passar por todos os outros processos subsequentes à ativação pelo antígeno dessa subpopulação. Essa subpopulação está comumente na cavidade peritoneal e ela é uma resposta basicamente mediada por IgM. Responde a antígenos que são conservados em patógenos e também está muito envolvida com o desenvolvimento de tolerância imunológica. Já a subpopulação B2, que é a que nos interessa agora e que é a que nós vamos falar hoje, ela é uma subpopulação que precisa de um segundo sinal dado por uma T-helper, ele precisa de uma ajuda de uma célula T auxiliar. E por isso a resposta dessa subpopulação é dita uma resposta T-dependente. E esses linfócitos são os que são mais frequentes na nossa corrente sanguínea. É neles que nós vamos focar, então, e é sobre eles que a gente vai falar todas as etapas de desenvolvimento e maturação. Quais são os estágios de desenvolvimento de uma célula B? Então, a gente vai ter um precursor linfóide, que é a minha célula tronco, que está lá na medula óssea, vai progredir para uma célula pró-B, para uma célula pré-B, para uma célula B imatura, e essa célula B imatura, ela já expressa IgM de membrana, então ela amadurece e passa a ser uma célula B madura, expressando tanto IgM quanto IgD de membrana. E a partir daqui, essa célula já pode sair da medula óssea e ir para a corrente sanguínea, para os linfonodos ou para as mucosas, exercer o seu papel de célula do sistema imune. O que diferencia a célula B nesses diferentes estágios de desenvolvimento? Então aqui vocês devem estar achando que maluquice, né? Mas o que diferencia as células mononucleares, células T, células B, a gente chama de marcadores de membrana, que são também conhecidos como clusters de diferenciação ou CDs. Quem trabalha com imunologia ou quem lê artigo de imunologia sabe, não precisa nem isso, mas assim, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a razão CD4 ou CD8 de um paciente HIV positivo é super importante para a gente ver como é que está o estado desse paciente. Por quê? O marcador CD4 é um marcador específico de uma população de células. A partir do momento que essa célula diferencia, ela vai expressar outros CDs, assim como o CD8. E isso são subpopulações específicas com funções específicas.
Então aqui, ó, eu quero que eu vou chamar atenção para alguns marcadores e algumas coisas que são expressas nessas células que eu vou querer, que eu vou trazer de volta mais adiante na aula. Então, no precursor linfóide, a gente já tem, olha bem, a expressão de duas enzimas que são super importantes mais adiante no desenvolvimento da célula B, que é a TDT e a RAG12. A TDT é a terminal deoxinucleotidiltransferase, e a gente vai entender o que ela faz, tá? O IL-7R, que é um receptor da interleucina 7, ele é muito importante para a célula B, tá? Porque é ele que vai fazer com que a célula B se mantenha na medula, porque as células estromais da medula, vão estar expressando interleucina 7, certo? Quando ele passa para a pró-célula B, ou né, a pró-B, pode ver que ele mantém a expressão de TDT, de RAG1 e 2, mantém a expressão de CD10, de IL-7R. O IL-7R vai acompanhar basicamente todo o desenvolvimento da célula B. Até ela ser uma célula B imatura, a gente tem um receptor de IL-7. Mas conforme essa célula vai progredindo nos estágios de diferenciação, ela começa a deixar de expressar alguns receptores de membrana e algumas enzimas. Como vocês podem ver aqui, a célula B imatura já não expressa mais RAG1 e 2 e nem TDT, e ela passa a expressar alguns outros receptores que são característicos dessa célula. Até chegar aqui na nossa célula B madura, que já tem o IgM e o IgD de membrana, certo? Ela não tem mais o IL-7R, o que significa que a citocina, a interleucina 7, expressa pelas células estromais da medula, não vão mais se ligar nesse receptor e essa célula, então, vai entender que ela pode ir para a circulação, certo? E aqui também eu quero que vocês prestem atenção no CD40, que ele é importante para vários processos que a gente vai ver ao longo dessa aula. Não apenas esses, eu vou ficar por aqui que eu acho que é melhor. Não apenas esses marcadores de superfície são importantes para determinar a progressão dos diferentes estágios de uma célula B, mas a gente tem a expressão de citocinas, como eu falei, da interleucina 7, e de fatores de transcrição. E aqui eu vou chamar a atenção do Early B Factor, que é um fator inicial de célula B, e o E2A, que se a célula não está num ambiente onde não tem esse fator de transcrição e não tem o EBF, ela não progride de pró-B para pré-B, tá? E outro gene muito importante é o PAX5. O PAX5 é central no desenvolvimento das células, tá? Na progressão da célula B até uma célula madura. Então, estudos já demonstraram com Camundongos knockout que a ausência desse gene, junto com citocinas corretas, esses estágios de diferenciação podem ser desviados para outras linhagens celulares, como células T, neutrófilos, células dendríticas e NK. Já quando esse gene está expresso, então a célula consegue progredir de pré-B para uma célula B imatura. Por quê? Esse PAX5, ele vai transcrever uma proteína, tá? Que ela inibe a expressão de genes envolvidos com a diferenciação dessas linhagens celulares, ao mesmo tempo que ativa genes envolvidos na diferenciação de células B. Então, por isso ele é dito como um gene central para o correto desenvolvimento e diferenciação dessas células. A célula B madura, então, ó, a minha célula chegou lá na frente, né? A gente tem o PAX5 expressou a proteína, fez a repressão gênica e a gente chegou no estágio de célula B imatura. De célula B imatura, a gente vai para a célula B madura, que então, o que caracteriza basicamente essa célula, como eu falei para vocês, é a ausência do receptor de IL-7 e a presença dessas imunoglobulinas de membrana, a IgM e a IgD. E mais importante ainda, é que essas imunoglobulinas de membrana que já estão sendo expressas nessa célula madura, elas já têm a sua especificidade determinada durante o desenvolvimento da célula B. Então, quando elas chegam aqui, elas já têm uma especificidade, elas já sabem o antígeno que elas vão vão reconhecer, e isso se dá através de rearranjo gênico e exclusão alélica. Esse rearranjo gênico que eu falo é o rearranjo que vocês já devem ter ouvido falar,
que é a recombinação VDJ, né? Que é uma recombinação somática. Por quê? Porque ela não acontece em células germinais, ela acontece em células somáticas. O que significa que eu não vou passar esse rearranjo para nenhum dos meus filhos, a minha prole não vai ter. Ela vai ter o meu gene inicial, que está lá nos meus óvulos, mas eles não vão ter as combinações e especificidades que os meus anticorpos têm. O que significa dizer que, do ponto de vista de anticorpos e de sistema imune de forma geral, nós somos únicos, certo? E como é que funciona isso, tá? Vamos relembrar algumas coisas. Vamos falar sobre a imunoglobulina. Até agora eu tô falando para vocês que a célula B madura sai da medula óssea com IgM e IgD de membrana, que são imunoglobulinas, porém elas não são secretadas, elas estão na membrana. Mas a estrutura geral é a mesma. A diferença é que a imunoglobulina de membrana vai ter uma porção hidrofóbica que vai ancorar essa imunoglobulina na membrana da célula B. Mas assim como a imunoglobulina secretada, ela tem duas cadeias pesadas, que são idênticas, e duas cadeias leves, uma capa e uma lambda, tá? Essas duas cadeias pesadas vão ter uma região constante, que é essa região CH, que forma a nossa porção FC e que tem, cujo papel é exercer funções efetoras, certo? E vai ter uma região variável, assim como as cadeias leves também vão ter uma região constante aqui e uma região variável. Essa porção variável aqui é a porção Fab, como a gente chama, que é onde os antígenos são reconhecidos, certo? Então aqui é que se dá a especificidade dessa imunoglobulina, enquanto que essa porção constante, aqui a porção FC, ela vai me dizer qual é a classe da minha imunoglobulina, se ela é IgA, se ela é IgG, se ela é IgD, se ela é IgM, enfim. Por quê? Porque as diferentes classes de imunoglobulinas vão ter diferentes funções, que são determinadas por essa região constante. Geneticamente falando, vamos entrar para a parte molecular, a gente tem o quê? Tanto a região variável quanto tanto as cadeias leves quanto as cadeias pesadas, elas são determinadas, né, por segmentos gênicos, tá? Os segmentos D, V e J. A região constante, ela é determinada por exons, ela é um pouco mais simples, né, do que as regiões variáveis. Essa região VDJ, então, esses segmentos que fazem essa combinação VDJ, eu vou ter um segmento D combinado com um segmento V com um segmento J, é o que vai determinar a especificidade do meu anticorpo, tá? Mas eu vou ter uma combinação VDJ, tá? Para a cadeia leve, que é essa aqui, ó, esse azul clarinho, e eu vou ter uma combinação VDJ para cadeia pesada. O que faz com que eu tenha um número muito grande de possibilidades de combinação, tá? E isso permite que eu tenha uma variabilidade muito grande de receptores de células B e de imunoglobulinas. Porque eu acredito que agora vocês devem estar se perguntando assim: como assim a célula B madura sai da medula óssea com a especificidade pronta? Como é que ela já sabe o antígeno que ela vai encontrar se ela ainda nem encontrou nenhum antígeno? Então, existem estudos que demonstraram que, assim, eles podem criar antígenos em laboratório, tá? Criar um peptídeo sintético, colocar numa cultura celular e vai ter um anticorpo ou um BCR ou um TCR que reconheça esse peptídeo. Tamanha variabilidade de anticorpos, BCRs e TCRs que a gente é capaz de produzir. E vocês vão entender por quê, tá? E aqui, então, os exons da região constante, como eu tinha falado para vocês, eles determinam a classe do meu anticorpo, que é o que ele vai fazer. Lembrando que a célula B madura sai com a mesma especificidade e os dois, tanto a IgM de membrana quanto a IgD de membrana, vão ter a mesma especificidade. A partir do momento que uma célula B faz o rearranjo VDJ, a recombinação VDJ, ela vai expressar para sempre esse rearranjo que ela fez. E todas as imunoglobulinas
que ela passe a expressar a partir, depois desse rearranjo, vão ter a mesma especificidade, certo? Olha aqui. Então, falei para vocês que vocês iam entender por que a gente consegue ter tamanha variabilidade, né, de especificidade de anticorpos e imunoglobulinas, e isso vale para receptores de células T também. Aqui eu tô trazendo para vocês a cadeia pesada. Germline, porque, digamos assim, é o alelo do meu pai ou da minha mãe. Ela é localizada, esses segmentos gênicos são localizados no cromossomo 14, certo? E olha aqui, ó, a gente tem aproximadamente, vocês lembram que eu tenho que fazer uma combinação com um V, um D e um J, certo? E essa combinação é entre aproximadamente 38 a 46 segmentos gênicos de V, ou seja, eu tenho de 38 a 46 opções do segmento V, 27 genes para o segmento D, tá? E 6 opções para o segmento J. Isso para a região variável da cadeia pesada, tá? E na região constante eu tenho 9 genes, porque eu tenho 9 diferentes classes de anticorpos, de isotipos de anticorpos, ok? Já a cadeia leve, e aqui a gente tem o exemplo da cadeia leve kappa, por exemplo, ela está no cromossomo 2, ela faz uma recombinação VIJ, ela não faz VDJ, certo? E ela tem 34 a 38 segmentos gênicos V, que tem que ser combinados com 5 segmentos J, certo? Então, eu não sou muito boa de matemática, mas vocês fazem mais ou menos na cabeça de vocês quantas possibilidades de recombinação a gente tem. Já na região constante, como essa região constante vai ser responsável por dobragens e questões estruturais do anticorpo, a gente tem um gene só, então vai ser sempre o mesmo. Já a cadeia leve lambda, que está no cromossomo 22, os segmentos gênicos, ela tem 29 a 33 genes do segmento G e 4 a 5 do segmento J. Já a região constante aqui tem mais exons, tem 5 genes. Então, vejam a diversidade que a gente pode ter. Eu vou combinar em cada lado lá, deixa eu ver uma coisa, em cada lado da minha imunoglobulina, aqui ó, eu vou combinar uma cadeia kappa, uma cadeia lambda e uma cadeia pesada, que é igual para todo mundo. Mas imaginem a variabilidade que eu posso ter aqui, certo? Então, eu tenho como gerar, né, uma fonte de variabilidade muito grande por conta desse rearranjo de segmentos gênicos que, né, traduzem, que determinam as minhas imunoglobulinas. E como é que isso acontece? Aqui eu trouxe exemplos, tá? Eu tenho lá na minha célula, isso tudo acontece na célula pré-B. E eu tenho lá os meus alelos iniciais, que veio do meu pai e da minha mãe, e eu vou começar fazendo uma recombinação. O primeiro estágio é a cadeia pesada, em que eu vou fazer uma junção entre segmentos gênicos, entre um segmento gênico da D e um segmento gênico J, certo? Só que na realidade isso vai acontecer nos dois alelos, tanto no que vem do pai quanto no que vem da mãe. Como é que isso acontece? Agora vamos lá. Eu tenho flanqueando os meus segmentos gênicos V, D e J, eu tenho a sequência sinal de recombinação, que são os RSS. Esse RSS, ele é composto, olha aqui, ó, por um heptâmero e um nonâmero, que são sequências conservadas, elas são iguais para todo mundo. A diferença entre os diferentes RSS é que ou eles vão ter espaçadores de 12 pares de base entre essas sequências consenso, ou 23 pares de base. E isso gera pra gente a regra do 12 e 23, tá? Que significa que a sequência sinal que tem um espaçador de 12 pares de base vai se combinar com uma sequência sinal que tem um espaçador de 23. Então, por exemplo, aqui, ó, em azul tá com o espaçador de 12 pares de bases, que é um exemplo aqui, ó, os segmentos gênicos D da cadeia pesada, enquanto que em vermelho nós temos os RSS com espaçadores de 23 pares de base, que é o que a gente vê aqui nos segmentos V e J da cadeia pesada. Por quê? Porque o D vai se ligar com os segmentos J, um 12 e um 23, e vai se ligar com os segmentos V, um 12 e um 23.
Isso existe por quê? Tá? Para que não ocorram ligações do tipo VJD, JVD, entende? Então existe esse espaçador com essa regra do 1223 no RSS, que é a sequência sinal de recombinação, que vai orientar toda a nossa maquinaria de recombinação. Essa sequência sinal tem sítio de clivagem para RAG. Lembra quando eu chamei vocês a atenção para essa enzima? Ela é uma enzima regulatória que vai também montar a maquinaria de recombinação dessa sequência desses segmentos gênicos VDJ. O que acontece? Então, aqui ele está mostrando um V e um D, mas a primeira... Vamos fazer de conta porque a primeira junção é D e J, tá? Mas é a mesma coisa, um espaçador 12 e um espaçador 23. O que acontece? Essas RAGs, o sítio de ligação dessas enzimas são os RSS. Essas RAGs vão se ligar nesses RSS e junto com uma outra proteína, que é a HMG, que está aqui como HMGB1, a gente tem vários tipos de proteína HMG, elas fazem o que? Elas dobram o DNA, elas vão formar um complexo, que é o chamado de complexo sinal, e que vai fazer o quê? Vai fazer com que o outro o outro RSS complementar se aproxime desse RSS onde está formado esse complexo sinal. Então, essa HMG vai dobrar o DNA para que esse outro sítio de ligação se una à RAG, cujo sítio de ligação é RSS, formando esse complexo, tá? Então, a gente tem a dobragem do DNA. E isso aqui é meio que aleatório, assim, eu vou pegar uma sequência D, a RAG vai se ligar na RSS daquela sequência D e vai atrair outra RSS, certo? Aí o que acontece? RAG vai clivar. Lembra que eu falei para vocês, que eu mostrei antes, que essas sequências, essas RSS, sequências sinais, elas tinham um sítio de ligação, um sítio de clivagem para RAG. RAG cliva isso aqui, separando em dois pedaços. A gente tem esse pedaço aqui, que aqui tá mostrando só essa curvinha, mas na realidade vai conter todos os outros segmentos que estão intercalando essas duas D e J, certo? E a gente vai ter a formação de um DNA circular aqui. E aqui, que é o que nos interessa, que tem o meu segmento D e o meu segmento J, eu tenho um complexo formado por artemise, DNA, proteinoquinases, que vão estabilizar esse DNA para que haja a clivagem desses hairpins e a inserção dos nucleotídeos P e dos nucleotídeos N. A inserção dos nucleotídeos P e dos nucleotídeos N é uma fonte muito importante de variabilidade também. Então, além de eu ter diversos segmentos gênicos que eu recombino para formar uma porção variável, certo? Eu ainda vou ter inserção de nucleotídeos aleatórios, que são os nucleotídeos P e os nucleotídeos N, que vão também aumentar a diversidade e o sítio de ligação do antígeno que a gente está formando nesse anticorpo. Então, aqui, como vocês estão vendo, eu formei, eles chamam de junção sinal, certo? Porque daí as DNAs ligases unem esse DNA que não vai ser usado na recombinação, que não vai ser transcrito, formam essa junção e esse DNA é eliminado. Ele não existe mais na minha célula. Os segmentos gênicos que estão ali, vocês têm que imaginar que aqui eu posso ter diversos segmentos gênicos que estavam entre o segmento D escolhido e o segmento J aleatoriamente selecionado. Eles estão fora, tá? Esse complexo, então, formado pela artemise, as DNAs proteinoquinase e toda essa formação de inserção de nucleotídeo P e nucleotídeo N, então, faz a formação da junção codificante, ok? Então, eu vou juntar os dois e aí eu tenho a minha junção D e J, que vai ser transcrita, né? Depois de todo o final desse processo de recombinação, vai ser transcrito na região variável do meu anticorpo.
O que que acontece? O que que é essa inserção de nucleotídeos P e N que tanto eu tô falando? Elas são responsáveis pela diversidade juncional, porque esses nucleotídeos são inseridos aqui, onde a gente tem que fazer a junção dessas duas fitas de DNA entre o meu segmento D e o meu segmento J, certo? Então, aqui a gente está vendo que tem um hairpin, que ela se fecha em hairpin para proteger essa estrutura. Mas a gente tem todo esse complexo mantendo esses dois segmentos próximos. Esse hairpin vai ser clivado e a gente vai adicionar esses nucleotídeos P. Esses nucleotídeos P são nucleotídeos palíndromos, são palindrômicos, por isso que eles são chamados de nucleotídeos P. Enquanto que depois da adição desses nucleotídeos P, vem a adição dos nucleotídeos N, que são não matching, assim, entendeu? E eles vão ser adicionados aqui. Para quê? Porque eu clivei o hairpin, sobrou, são fitas que eu preciso unir essas duas fitas. Para fazer isso, eu preciso adicionar nucleotídeos que façam um pareamento, que seja leve, para que eu tenha uma hibridização incompleta, certo? Eu adicionei esses nucleotídeos para que essas fitas que eu quero unir façam uma hibridização e daí a minha maquinaria de reparo preenche esse gap que fica aqui. Então, por que que isso é chamado de diversidade juncional? Eu tô fazendo a junção desses dois segmentos. Para isso, eu adiciono nucleotídeos que são palíndromos para que eles se hibridizem. Eu adiciono alguns nucleotídeos extra para criar um pouquinho mais de corpo, mas ainda me faltam nucleotídeos. Então, a minha maquinaria vai preencher aquele gap. Então, eu tenho toda essa região inserida que é única desse processo de recombinação, certo? Se eu for fazer uma outra recombinação entre outros segmentos D e J, eu vou ter uma outra região juncional que provavelmente vai ser completamente diferente dessa aqui. E por isso a gente diz que ela adiciona mais diversidade à minha região variável do anticorpo. Eu fiz isso então, tá? A minha célula conseguiu fazer isso e ela gerou ali dos dois alelos vindo da mãe e do pai, eu gerei dois rearranjos D e J. E aqui eu só trouxe exemplos de número para vocês verem uma diferença. Então, num dos alelos eu rearranjei o segmento 15 com o segmento 13 e no outro o segmento 1 com o segmento 6. O próximo passo é fazer o quê? É fazer o rearranjo entre o segmento D e o segmento V. E até aí eu vou fazendo nos dois alelos, entendeu? Eu estou fazendo nos dois. Esse processo de rearranjo acontece nos dois alelos. E a... desculpa, gente, ele não acontece. E agora, o próximo passo, então, é fazer o rearranjo entre os segmentos gênicos V com aquele segmento já rearranjado D e J, tá? E nesse seguinte passo, eu escolho um dos alelos, a célula escolhe aleatoriamente um dos alelos para seguir fazendo esse processo de rearranjo. E o processo de rearranjo aqui, de unir esse V com esse D, é o mesmo processo que a gente viu antes para o D e para o J. A gente tem a sequência sinal de combinação, a gente vai ter as RAGs agindo, a gente vai ter a inserção de nucleotídeo P e nucleotídeo N e a gente vai ter diversidade juncional sendo formada. Então, olha aqui, ó. Nesse alelo, eu juntei D com J, 15 e 3. Aqui, 1 e 6. Aqui no meio, eu tenho uma diversidade juncional. Aqui eu tenho outra. E aqui mais embaixo, aqui eu uni o 30, digamos, são só exemplos, tá, gente? Eu vou ter o 30 e eu vou ter toda uma diversidade. E aqui, essa sequência formada por esse rearranjo, ela vai ser única, porque ela é formada pelo segmento V30, o segmento D1, o segmento J6 e as diversidades juncionais. Mas, enquanto por um lado é bom a gente ter essa fonte de diversidade que é a inserção de nucleotídeos P e N e a diversidade juncional, eu posso ter também um rearranjo improdutivo, isso pode gerar um rearranjo improdutivo, eu posso inserir nucleotídeos que façam com que esse rearranjo saia da fase de leitura e eu não transcreva nada. Ou eu tenha a geração de um códon de parada da leitura muito cedo, sai uma proteína truncada
Enfim, se esse rearranjo é improdutivo, eu vou fazer um novo rearranjo V com D no outro alelo. Então, eu vou pegar esse alelo aqui para juntar um segmento V, que não necessariamente vai ser o 30, vai ser qualquer segmento gênico V, que vai se unir aqui e eu vou ter uma nova diversidade juncional. Se de novo a célula testar e esse novo rearranjo não for produtivo, ele for improdutivo também, essa célula é direcionada à morte. Então a gente não. Esse é um mecanismo de seleção, porque muitos cânceres associados a linfócitos B estão relacionados com rearranjos improdutivos, tá? Então essa é uma forma de controle. Se os dois rearranjos não foram produtivos, a célula é direcionada à morte. Mas se esse rearranjo foi produtivo, a gente segue adiante, né, na diferenciação da minha célula B e na montagem do meu BCR. O meu BCR, que é o meu IgM de membrana. O que vai acontecer então? Eu vou rearranjar o meu exon de cadeia constante, que no caso de ser uma célula pré-B, obrigatoriamente é o exon Mi, é o CMI, que é o que vai gerar a classe IgM, certo? Eu vou fazer o mesmo processo de rearranjo que a gente viu lá em cima, né? Que a gente viu para todos os passos até agora. E eu vou ter, então, uma cadeia pesada do tipo IgM, né? Essa cadeia pesada vai se associar, olha só, ela vai se associar a uma pseudo-cadeia leve, ok? Enquanto eu estava fazendo todo esse rearranjo e todo esse rearranjo em VDJ, em cadeia pesada, eu ia transcrevendo também um V pré-B, uma região variável pré-B, que na realidade é o CD179-alfa, e um lambda 5, que é o CD179B, que são homólogas, tá? A região variável da cadeia leve e a região constante da cadeia leve. E isso forma uma pseudo-cadeia leve, que vai se associar à minha cadeia pesada que eu rearranjei até agora. Mas isso é uma cadeia leve, mais o Ig-alfa e o Ig-beta, tá? Que é isso aqui que vão gerar, que são essa pseudo-cadeia leve, que vão gerar o meu IgM alternativo, como a gente chama, o surrogate IgM, que vai então ser expresso na membrana da minha pré-célula B, tá? Essa pré-célula B, então, vai ser, o que vai acontecer? Esse IgM vai ser ativado por antígenos inespecíficos que são expressos por células estromais da medula óssea, tá? Então, enquanto a célula tá ali, ela produziu esse IgM alternativo e ela passa, então, a ser, esse IgM alternativo é ativado por antígenos das células estromais. Então, aqui são as minhas células estromais e o antígeno se ligando ao IgM. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que, se essa ligação funcionar, digamos assim, se tiver tudo ok com esse IgM alternativo, essa ligação sinaliza para o processo de exclusão alélica. Ou seja, não, foi tudo feito direitinho com aquela recombinação que eu fiz, tá? Tá tudo ok, eu não preciso desse alelo. Então, esse alelo, ele é excluído, ele é perdido. Ele não há possibilidade desse alelo sofrer algum tipo de rearranjo ou recombinação para ser expresso na célula, tá? E isso, de novo, determina a especificidade da célula B. O quinto estágio desse processo ocorre o seguinte: nós vamos ter fatores estimulados que são estimulados por interferon, o IRF4 e o IRF8, que vão sinalizar para aquela pseudocadeia leve, para o CD179-alfa e para o CD179-beta, para quê? Para que eles vão deixar de ser expressos e a gente vai fazer então o rearranjo da cadeia leve, que pode ser kappa ou lambda, né? Que vai ser kappa e lambda, e aqui a gente tá com a constante kappa. Mas o que? Aquele processo que a gente fez anteriormente de rearranjo VDJ que eu mostrei para vocês, da sequência sinal, da variabilidade juncional, vai acontecer de novo agora para a cadeia leve, tá? E isso vai gerar, então, a minha cadeia leve,
que vai combinar, né, vai gerar o rearranjo, a minha sequência da cadeia leve, que vai determinar a minha cadeia leve, que combinado ao meu arranjo inicial de cadeia pesada, vai gerar o meu IgM, tá? O IgM final da célula que vai ser a célula imatura, mas é esse IgM que também está expresso na célula madura, certo? Então, eu passei por todo esse processo para garantir que eu tenho um receptor funcional. O que acontece? Esse IgM, então, ele vai inibir qualquer outro tipo de rearranjo, certo? E após a transcrição do gene desse rearranjo aqui de cadeia pesada que nós fizemos, tem a troca de classe, ou seja, vai ter splicing alternativo e então a gente insere o exon do IgD aqui, de cadeia constante, e então a minha célula vai passar a expressar tanto o IgM quanto o IgD, certo? Com a mesma, olha aqui, ó, ambas as células têm o mesmo rearranjo gênico para a região variável, mudando apenas o exon da cadeia constante, que vai determinar a IgM ou a IgD. E aí a minha célula amadureceu lindamente, está com o IgD de membrana expresso, com o IgM de membrana, e agora ela vai feliz para a circulação, para os linfonodos, para a mucosa, em busca do antígeno específico dela para que ela possa ser ativada. Acontece que ela encontrou um antígeno, certo? E esse antígeno ativou a célula B, porque até então essa célula B que saiu madura da medula óssea, ela não produz anticorpos. Quem produz anticorpos é o plasmócito, que é a célula B ativada, diferenciada para produzir anticorpos secretados, certo? O que acontece? Uma vez que o BCR, que é o meu IgM, encontra o seu antígeno, como por exemplo a gente está vendo uma APC apresentar um antígeno aqui para a célula B, ocorre um processo de reorganização do citoesqueleto dessa célula e a formação de microclusters de BCR. Então, tu tem um agrupamento desses BCRs na membrana que fazem com que tu tenha uma ligação cruzada entre esse antígeno e os diferentes BCRs que estão formando esse microcluster. E esse é chamado o primeiro sinal de ativação da célula B. Ela pode ser ativada com apenas esse sinal, mas se ela não tiver o segundo sinal, ela não vai para os processos de hipermutação somática, maturação de afinidade ou troca de classe, ok? Ela vai sempre produzir IgM e IgD com aquela especificidade. O segundo sinal que essa célula precisa para mover adiante desses processos de hipermutação e se tornar uma célula melhor, mais eficiente, envolve uma célula TCD4. Então, vocês lembram que lá no início eu falei que a gente tinha subpopulações B1 e B2 e que as B2 geravam respostas T-dependentes. Então, tá aqui a B2 precisando do segundo sinal da TCD4, que na realidade é ligar o CD40 ao seu ligante, que é o CD40L, tá? Essa ligação entre essas duas moléculas é o segundo sinal para ativação dessa célula, que então vai se diferenciar ou em plasmócito, né, para produzir os anticorpos, ou numa célula B de memória, que vai ficar guardadinha lá, esperando um próximo encontro com esse mesmo antígeno, né, para desencadear a sua resposta. Mas a gente quer falar do plasmócito. A célula que vira plasmócito, ela passa, então, como eu falei para vocês, pelo processo de hipermutação somática, que também é chamado de maturação de afinidade, e troca de classe. Isso tudo visando ter uma resposta mais eficiente e mais específica àquele antígeno que ela reconheceu. A hipermutação somática, na realidade, ela é, como o próprio nome diz, a ocorrência de muitas mutações pontuais na região V, né, daquele rearranjo que a gente fez, né, dos genes de imunoglobulina. Então, assim, depois que eu tive o estímulo, eu tenho pontos daquela região que vão sofrer mutações. Então, eu tenho uma taxa de mutação de aproximadamente 1 × 10⁻³ mutação por base.
Isso é 10 nas 6 vezes maior do que a taxa de mutação normal para o genoma, né? 46 dessas mutações ocorrem em sítios C e G e 60% das mutações ocorrem em sítios AT. Eles têm esse motivo work, como eles chamam, que é um hotspot para mutação, né? Que são locais onde tu tem um A, um T, um C, um G, um C ou um C, um T, tá? Então ali a gente vai ter o quê? Naquela região variável, a inserção de diversas mutações que podem modificar, né, a sequência gênica, mudando o nucleotídeo que está sendo expresso e aumentando a afinidade desse anticorpo. Como é que isso acontece? Existem fases para que isso aconteça. Na primeira fase, a gente tem a desaminação do C e a troca dele por um U. Então, a gente tem uma citidina desaminase, que ela é induzida após a ativação da célula B, que vai fazer essa desaminação e vai ser inserido um U, uma uracila aqui, no lugar da citosina. O que pode acontecer? O reparo por excisão, né? O mecanismo, a maquinaria de reparo da célula vai retirar essa uracila e colocar o C no lugar, e daí então a gente não tem uma hipermutação somática, porque nada modificou ali, certo? Desculpa ficar pulando de um lado para o outro, mas é que meus slides são grandes. Ou a gente vai, essa célula que sofreu essa desaminação de C para U vai ser direcionada para replicação, e durante a replicação tu tem uma troca, né? Quando tu separa as duas fitas, a que tinha a uracila, ela vai ser colocado um T no A, e consequentemente quando a gente produzir a fita par, eu tenho um A, então eu tenho uma transição, né? E a outra fita que não foi modificada, então se mantém igual. Eu posso ter também uma uracila N-glicosilase que vai remover essa uracila e formar um sítio sem base nenhuma. Essa formação desse sítio sem base nenhuma vai ativar, né, um mecanismo de reparo não complementar por excisão de base, ok? Então, assim, pode acontecer de tudo aqui. Eu posso inserir o C de novo, eu posso inserir o T, e daí depois a gente vai modificar pelo A, eu vou ter transições e transversões nesse sítio, certo? E aí eu posso inserir ou não uma mutação, uma modificação nessa sequência. Ou esse mecanismo de excisão de base não complementar, ele vai fazer o quê? Ele vai remover um pedaço em torno daquele local que não tem base nenhuma. E daí sim a gente tem uma chance de ter modificações maiores, porque o quê? A maquinaria de reparo vai reinserir coisas ali que não necessariamente vão ser iguais a sequência não necessariamente vai ser igual, porque ela pode ter erro nesse reparo. Então eu adiciono uma mutação, eu adiciono mutações pontuais nesse reparo. E esse processo de hipermutação somática, ele pode me gerar anticorpos não funcionais. De novo, eu posso ter mudança na fase de leitura, stop codon. Ele pode me levar à geração de anticorpos com afinidade reduzida, anticorpos com a mesma afinidade ou com maior afinidade. Então, esses três aqui de cima não me interessam. Eu não quero um anticorpo com afinidade reduzida, assim como eu não quero um anticorpo com a mesma afinidade. Se eu precisasse de um anticorpo com a mesma afinidade, eu não passaria por todo esse processo de hipermutação, certo? O que me interessa é o de maior afinidade, porque esse processo é chamado de maturação de afinidade. E aqui são selecionadas aquelas células que gerarem anticorpos de maior afinidade. Então, vocês têm que lembrar que a célula se ativou e, ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, essa célula está proliferando. Então, as diferentes células B ativadas, essa expansão clonal vai estar ocorrendo hipermutação somática nessas mesmas células, nessas células clones originais da primeira ativada, certo? Então, algumas eu vou direcionar para apoptose, porque não me interessa, e eu vou selecionar somente aquelas em que me geraram anticorpos de maior afinidade de verdade, certo? Porque é esse o objetivo dessa hipermutação somática, tá?
Além disso, nós temos o processo de troca de classe. Por quê? Porque um antígeno pode determinar, né, ele pode precisar de uma resposta diferente, de funções diferentes, né? Então, assim, vocês devem estar ouvindo bastante que quando a gente faz um teste sorológico, se eu tenho IgM positivo, significa que eu estou com infecção corrente ou infecção recente, enquanto que se eu tenho IgG, eu já tenho anticorpos de memória. Por quê? Porque a célula B madura sai com IgM de membrana, lembra? E diante da primeira ativação, ela secreta IgM. É um IgM daquele específico para aquele antígeno que ela vai secretar. Então a gente produz muito IgM, porque depois disso ela passa por esses processos de hipermutação somática e troca de classe. Na troca de classe do anticorpo, ele mantém a especificidade, mas modifica as funções efetoras. E já está ocorrendo durante a resposta imuniativa, tá? Então, o que acontece aqui? Na sequência gênica, tá? A gente tem regiões S ou switch, que são essas sequências repetitivas ricas em guanina, que elas estão na fita não molde, tá? E elas servem para quê? Para sinalizar que haja uma quebra do DNA nessas regiões S, tá? Que estão rearranjadas aqui, e fazer, tu vai juntar essa fusão S para quê? Para trocar o exon constante que está sendo expresso, certo? Então, é um processo muito similar à recombinação VDJ, mas que tu vai fazer entre os exons da região constante, que determinam, da cadeia pesada, que determinam, né, a classe e o isotipo do anticorpo, né? Então, eu tenho, de novo, a liberação daquela porção, tá? Da região constante que eu não quero e a formação de um rearranjo funcional. Eu mantenho a especificidade. Onde está ocorrendo o rearranjo agora é na porção, na região, nos segmentos constantes da cadeia pesada. E aí, eu troco de anticorpo. Olha aqui, ó. Tá? Aqui é o semi, né? Eu vou fazer a troca. Olha aqui, ó. De um IgM por um IgA. Vem cá, olha aqui, ó, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, o semi, né, o transcrito do semi, e eu vou fazer da região S com a região S do alfa, do C-alfa, que é um IgA, da região constante alfa, que é um IgA. E eu passo de um IgM com aquela especificidade, olha aqui, a especificidade está igual, para um IgA, que vai ter funções efetoras diferentes do meu IgM. Muito importante agora a gente saber que o que determina a troca de classe, né? Não apenas, isso é normal, mas a gente precisa de citocinas, determinadas citocinas vão dizer qual a troca de classe que vai ocorrer. Então, olha aqui, ó, se eu tenho expressão de interferon gama, o meu plasmócito vai fazer a troca de classe para IG2A ou IgG3, TGF-beta, IgA, o IgG2B, e L4 já me dá IgE ou IgG1, e L2, L4 e L5 mantém IgM. Então, não apenas, não é diferente do rearranjo da recombinação VDJ, esse rearranjo da cadeia constante, ela é determinada, ela não é aleatória, não é o linfócito B ativou, então ele determinou que ele vai mudar para IgA. Não, o ambiente onde ele está, a situação em que aquele antígeno, o contexto que aquele antígeno está inserido, que ativou a célula B, vão ter citocinas específicas sendo expressas que vão determinar qual a troca de classe vai ser feita. Então, tu tem o CD40 ligante ligado ao CD40, que é o segundo sinal, aquele que a gente viu, mais a citocina apropriada, como essa tabela está exemplificando. E aí, se eu tenho esse segundo sinal mais a citocina, ó, eu tenho IL4 pode ser IgG1 ou IgE, IL5 IgA, interferon gama IgG2A, IgG3, enfim, o contexto ao qual esse antígeno está sendo apresentado ao linfócito B e ativando esse linfócito B, mais o segundo sinal,
vão determinar o processo de troca de classe, que não é aleatória, não é random, como o processo de rearranjo VDJ. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre diferenciação e maturação de linfócito B. Eu espero que tenha ficado claro. E agora eu deixo um videozinho no final muito legal da Nature Immunology, que fala sobre variabilidade de anticorpo e que tem tudo a ver com variabilidade de BCR e especificidade de imunoglobulinas. Então, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. People are full of antibodies. A lot of antibodies. These proteins are a vital part of the immune system. But just how the body makes such a variety of them mystified scientists for decades. The human immune system has to fight off an endless variety of bacteria, viruses, and parasites. And for each invader, it needs a specific antibody. Luckily, it can generate billions of them, each slightly different, ready for any disease. But these antibodies, made from 2 light chains and 2 heavy chains, are proteins. And billions of different proteins should need billions of genes to make them. Humans have around 20,000 genes. The solution to this problem was a Nobel Prize-winning discovery. Antibodies are made by B cells. Like every other cell, B cells start off with the same 20,000 genes. But they also have an enzyme called RAG. RAG is a DNA shuffler. It targets the genes that make the antibody's binding site. There are 3 kinds of gene segments here, called V, D, and J. For the heavy chain of the antibody, humans usually have around 130 different V segments, 27 D segments, and 6 J segments. The RAG enzyme binds to one of the J segments at random, and then to one of the D segments, chopping off the spare DNA between them. Other enzymes then join the ends together. The same thing happens with a random V segment. So you end up with a gene composed of 1 V, 1 D, and 1 J joined together. This provides over 20,000 possible VDJ combinations for the heavy chain. The light chain can have another 400 possible gene combinations. Combining heavy and light chains gives approximately 8 million different possible antibodies, each with a different binding site. And that's not all. During the joining, extra DNA is added or removed at the junctions of the segments, which takes our antibody diversity from the millions into the billions. This is how our immune system can respond to diseases it's never even seen before. In fact, there's so much diversity that one of our antibodies could potentially bind to almost any target in the whole universe.